Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhum das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comeis dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto. Comeu e deu ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, ó contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso.
Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Antes da segunda leitura, um comunicado importante. Tem uma pessoa passando mal, precisando de ser removida, e tem um carro Virtus RNJ 7B79 que está sendo obstáculo para a saída dessa pessoa que está sendo levada para o hospital. Virtus RNJ. Quem estiver, por favor, dirigindo, se dirija para remover o carro. Obrigado. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós,
ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, Assembleia aqui presente, eu estou vendo que tem pessoas em pé. Quando a igreja está cheia demais, se não quiserem subir para as galerias, lá no final, à esquerda e à direita, tem as portas de subidas e descidas. Podem também sentar aqui nos degraus dos altares laterais, tá bom? Aqui tem um banquinho bem fresco de mármore Carrara, que é super fresquinho, e você está em casa. Então, se preferir, em vez de ficar em pé, quiser sentar aqui, é um local também, talvez um pouquinho mais confortável, né, do que ficar em pé. E muito bem-vindos aqui à nossa comunidade. Aliás, quem aqui é visitante, levante a mão, por favor, os visitantes, né? Então, com a salva de palmas, paroquianos e peregrinos do santuário, sejam muito bem-vindos. A congregação que anima a missão deste santuário, que também é paróquia, é a congregação do Santíssimo Sacramento. E esse ano celebramos 90 anos em que a paróquia da Boa Viagem, que já tem mais de 300 anos de criação, 1714, ela foi elevada a santuário perpétuo da Eucaristia, o que é para esta paróquia que já traz uma história muito rica da origem de Belo Horizonte, muito antes da capital existir, com a Vila Curral del Rei. Aqui era erguida a vilazinha, e aqui à esquerda havia a igreja barroca de Nossa Senhora da Boa Viagem. Primeira versão, uma ermida, uma pequena capela onde os tropeiros e as poucas famílias da vila faziam seu culto. Depois, no século XVIII, passou a matriz barroca, que foi crescendo até o início do século XX, quando Belo Horizonte foi erguida. E aí a gente pode dizer hoje, infelizmente, naquela concepção modernista de uma primeira cidade planejada do Brasil, que não é Brasília. Pode parecer piada, mas é Belo Horizonte, sim. Dentro da Avenida do Contorno, tudo foi planejado para ser uma cidade de 300 mil habitantes. Aí a gente entende por que hoje ela é caótica, né? Ou seja, o que era a cidade planejada virou o centro, o epicentro da grande BH. Por isso a Avenida do Contorno, ela contornava toda a cidade, né? Enfim,
e aqui destruíram toda a vila com 200 e poucas famílias e a matriz também, porque segundo a construção, os engenheiros e arquitetos e o projeto de Minas, a cidade moderna não poderia ter nenhuma semelhança com a barroca, que era a capital, né? Mariana, Ouro Preto, né? Capital de Minas. E assim, a igrejinha barroca deixou para nós 3 joias. Está vendo aqui à minha esquerda? A pia batismal, que inclusive há pouco batizei 4 crianças. Essa é a pia, o útero da igreja, que dá a luz aos neocristãos desde 1700 e pouquinho. A segunda joia, alguns lá em cima estão diante do altar barroco de São Miguel. Está sendo feita agora a campanha, inclusive, para arrumarmos uma réplica de São Miguel. E o altar de São Miguel, que é da igreja barroca do século XVIII. E à direita, depois, quem gosta de história, lá onde tem aquele jovem encostado no ventilador, não precisa ficar com vergonha não, a porta da direita dele ali tem uma pia, uma fonte de pedra-sabão, inclusive de 1794, eu acho que está escrito em cima, ela é atribuída a Aleijadinho, embora tenha controvérsias, retirada ali do Marco Zero, que é aquele cercadinho aqui à esquerda de quem sai, onde tem ali uma réplica de cimento, onde essa original ficava. Ali era a matriz da Vila Boa Viagem, né? Depois estão a Vila Belo Horizonte com 2 L's. E uma última informação aqui, conhecimento, cultura, tem a ver com essa igreja. Para você que está de passagem, para quem mora e ainda não foi, aqui em frente à igreja da Boa Viagem, agora nós temos a Praça Boa Viagem, que é um projeto de contrapartida dessa construção aqui em frente, e ela foi toda pensada com o mapa da Vila Curral del Rei. Portanto, as calçadinhas da praça aqui da Alagoas com Timbiras, elas representam o mapa da Vila Curral del Rei. E onde era essa igreja tem um símbolo, um monumento maravilhoso ali que conta essa história. E as árvores dessa praça, para quem não sabe, são árvores da Vila Curral del Rei. Então lá você vai ter quaresmeira, goiabeira, você vai ter ipês, tudo que era árvore do século XIX. E como que eles sabem disso? Pesquisa, né? Então o pessoal do IFAM e do IEFA e da Secretaria de Cultura da cidade fizeram essa praça para ser uma contrapartida à construção que fizeram aqui em frente. E essa praça é realmente uma história para contar tudo isso que eu acabei de dizer. Bem, fé também é cultura, né, gente? Então vamos alargando os horizontes. Agora vamos entrar na liturgia da Palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, primeiro domingo da Quaresma, e a Palavra de Deus fala de conversão. Primeiro ela começa a nos contar de uma forma narrativa incomparável, que é a narrativa do livro do Gênesis, sobre a origem da vida, da criação, a presença de Deus na história e sobre os primeiros. Adão e Eva sabia que significa os primeiros, né? Então, Adão e Eva como os primeiros humanos, e aqui nós temos, dentro dessa leitura de hoje, a entrada do pecado. Veja que na leitura do livro do Gênesis, o Senhor, inspirando o autor sagrado, ele vai nos falar como que Deus criou o homem e a mulher, e deu a esse homem e a essa mulher um valor incalculável, de que eles deveriam cuidar. A palavra dominar hoje parece exploração, ainda mais na sociedade contemporânea, né? A palavra domínio, ela não tem uma mensagem positiva a primeiro modo, mas se você busca a raiz, o sentido, o contexto, aí ela não está dizendo de violência, embora os seres humanos tenham uma relação com a natureza depredatória, né? Ou seja, de domínio mesmo, de exploração e de destruição. E aqui de fato, nós os cristãos temos que nos reapropriar do significado, onde Deus coloca toda a criação no jardim, essa imagem tão bonita, metafórica da vida, para dizer: cuide, conserve. E aí o ser humano tem feito tanto mal a esse paraíso. E o primeiro mal que os primeiros humanos fizeram contra si próprios, não satisfeitos em serem imagem e semelhança de Deus, quiseram ser como Deus. E aqui a serpente é a imagem do pecado, né? A imagem realmente daquilo que nos seduz, que nos engana, que nos ilude e que, portanto, nos conduz a equívocos tremendos.
Então a serpente diz à mulher, né, ao homem ali, aos primeiros: vós não morrereis se comerdes, né, do fruto proibido. E aqui a imagem do fruto proibido é para dizer: tem limite, a relação tem limite. Você dentro de casa, se é um bom pai ou uma mãe, não tem que dar limite ao filho, à filha? Porque não se educa sem limite. Educar, inclusive, é tirar de dentro do ser humano aquilo que ele tem de melhor através de um processo castrativo e ao mesmo tempo de impulso, de incentivo. Mas educação é um ato de frustração, porque muitas vezes ele passa pelo não, não agora, não desse jeito, espera, dá a vez. Ou seja, educar não é um elogio para quem quer receber retorno imediato. Para vocês pais de crianças, porque hoje, né, infelizmente a família em geral vive uma crise terrível de educação, não sabe mais como educar, o que educar. Aliás, tem um excesso de produção de cursinho para lá e para cá, para tudo, né? Hoje até para a mãe ter a neném ali, o neném ou o pai, é tanta educação, e aqui às vezes até a pergunta fica educação, em que não tem lugar nem para a avó e para o avô mais ensinar nada do que eles trazem com a experiência de vida deles, né? E aí de repente o avô e a avó ficam da porta de fora da educação. Não, mamãe, agora papai, isso não existe mais, não é nada assim. Não que os avós estivessem certos em tudo, né, gente? Mas educação é evolução e não negação. E o problema está aqui, né? Quando muitas vezes os cursinhos aí de educação dos pais, eles desconsideram aprendizados milenares da educação, né? Onde os pais muitas vezes estão confiando mais nos youtubers da vida aí de relação de educação do que na experiência de vida também que conta dos pais, dos avós. E aqui o primeiro ponto, então, é a dificuldade de um pai e uma mãe em educar. Por isso, uma insegurança crescente em tantos. E às vezes, se antes tudo era educado só na base do não, eu mesmo sou filho de uma época em que educar era dizer não, né? Tudo era para não. A gente tem hoje o oposto, né? A teoria do pêndulo, né? Se estava aqui o pêndulo da história, agora é aqui. É proibido dizer não. E de repente a criança vira tiranazinha. Eu pelo menos me seguro quando eu vejo um pai e uma mãe de criança: minha princesinha, Padre Marcelo, olha meu príncipe. Eu penso assim, onde tem príncipe e princesa tem vassalo, né? E você já sabe quem é o vassalo na história, né? Não, seu filho, sua filha não é príncipe, não é princesa, é um ser humano dotado de possibilidades, um ser humano maravilhoso e que pode ser também um monstro, inclusive no puro impulso dos primeiros anos, porque a gente nasce, na verdade, muito mais semelhante a animal do que a gente, dotado de toda dignidade e potencialidade, mas sem educação é apenas um ser narcísico que só quer o peito aqui é a metáfora da mãe aqui, que é consumida, só quer ir do seu jeito e na hora. Então, na verdade, contrariando o princípio de educação, a gente nasce sem educação, bicho do mato. E o pai e a mãe nos ensinam a ser gente, a inserirmos na civilidade, a sermos pessoas de convívio. Então, muitas vezes a educação, ela começa aí, né, de você não dar limites, não saber dizer sim quando é para sim e não quando é para não. E dizer não significa, lógico, né, uma forma bruta, violenta, ignorante, porque que eu que mando, eu sou pai, enquanto eu pago as contas tem que ser sim. Não, isso é coisa de pai fraco, de pai que não sabe dialogar com o filho, né? Mas há que dizer não com respeito e com segurança. Bem, então aqui encontramos Adão e Eva querendo ser como Deus. E aí foram enganados pela serpente. E uma imagem bonita, embora dramática, do texto. E a mulher viu que seria bom comer da árvore, e ali, por consequência, o homem participa de todo esse processo. E o texto diz: e ao comerem do fruto, tomaram consciência do pecado, descobriram o pecado. E vendo que estavam nus, uma imagem linda para dizer, o pecado nos desnuda, né? O pecado nos humilha, o pecado nos tira a proteção moral, social, espiritual. Então aqui o nu significa isso. E ali eles tentam se esconder com o que dá, a imagem da tanga. E o texto, capítulo 2, termina aqui: diante do pecado, viram que estavam nus e se esconderam, vai dizer o texto sequente. E Deus procura depois: Adão, onde estás?
e Adão escondido. O pecado nos faz ter vergonha, né? E é bom que faça mesmo, porque não ter vergonha é a banalização do limite, né? É a gente também, quando peca, não ter a hombridade, a humildade de reconhecer o limite. E aí Adão estava nu. Quem te falou, Adão, que você está desprotegido? E aí ele vai jogar a culpa em quem? Na mulher. A mulher vai ser questionada pelo seu pecado, vai jogar a culpa em quem? Aqui esquece quem que atraiu, quem que falou com quem, mulher, homem, não entremos nisso, mas a imagem principal é, quando a gente não é adulto para assumir o nosso erro, a culpa é sempre do outro, né? Ah, tá vendo, minha mulher, esposa, é você que me tira do sério, por isso que eu fiz isso. Vai dizer o homem, continua culpando a sua Eva, né? Mas a mulher pode ser também o contrário, né? A culpa é sua que faz sempre assim, e por isso que eu fiquei desse jeito, e que eu perdi o controle, a culpa é sua. Como é difícil a gente dizer, a culpa é minha, que fui fraco diante desse cenário, e que não fui capaz de dizer não, e que não fui capaz de ter controle. E aí sim, a mulher vai dizer que a culpa é da serpente, né? E para quem a serpente vai dizer a culpa? Termina nela. Para dizer que quando a gente não se responsabiliza pelas escolhas, a gente sempre vai arrumar um bode expiatório. Então, primeira condição aqui, nessa quaresma, assim, você é esse tipo de pessoa, a culpa é do outro, é do outro, é do outro, é sempre do outro? Ou você já é um ser humano capaz de dizer, bem, você tem essa dificuldade, vamos pensar a situação casamento, mas eu sou responsável por isso que eu fiz. A você o que lhe cabe nesse latifúndio da relação, a mim o que me coube. Então, ser adulto, talvez numa quaresma, seja você repensar a forma de relacionar com os seus erros, com os seus pecados, com as suas misérias. Isso também é educação, tá vendo? Educação na fé. E por fim, para terminar, porque o tempo corre rápido, o Evangelho traz, né, para nós uma indicação de Jesus. Quem quer se haver com a parte que lhe cabe na vida, e não vai ficar buscando culpado, ainda que as responsabilidades possam ser ditas e assumidas de formas distintas, mas cada um sempre perguntando pela parte que lhe cabe na vida, Jesus vai ensinar que a gente aprende a se assumir e se reconhecer naquilo que é nosso, quando a gente se recolhe. Quando a gente se recolhe, e a imagem de Jesus é no deserto. O deserto é sempre um lugar polivalente na tradição cristã bíblica. Portanto, é o lugar do sofrimento, é o lugar do retirar-se com Deus, então intimidade com Deus, é o lugar também de travessia, deserto tem muitos significados na tradição judaico-cristã. E aqui Jesus se retira no deserto, e ele é conduzido pelo Espírito. Então Jesus se retirou no deserto com a ação de Deus, para se encontrar com Deus, mas ali tentado pelo diabo. Então o mal sempre atravessa na nossa liberdade também os nossos recolhimentos, e ali o diabo vai fazer 3 tentações a Jesus. Primeiro, a ideia de 40 dias de Jesus não tem nada a ver com a ideia cronológica. Aliás, a tradição judaico-cristã ela é cheia de números, e os números na tradição judaico-cristã são sempre metafóricos, simbólicos. 7 dias da criação, 7 sacramentos, 40 anos do deserto, 40 dias da quaresma. Veja que tudo é referência simbólica, não para desvalorizar, pelo contrário, para dizer que não é para ficar preso à materialidade da notícia, da informação. Então, por um tempo longo, Jesus se retirou, e ao longo da sua vida ele foi sendo tentado. Então nós também, nas travessias dos nossos caminhos, vamos sendo tentados por essas 3 tentações, né? O poder do dinheiro, a ideia do dinheiro, o pão, tudo ser reduzido a coisas materiais. E aqui então o primeiro exercício de conversão: como é que você se relaciona com os bens materiais? Você os possui ou eles te possuem? Você que possui o dinheiro ou você que é escravo do dinheiro? É como a ideia da bebida e da comida, por isso é tão forte como o jejum na quaresma. Você que bebe, então é senhor da bebida, dá o limite? Ou você que é bebido pelo que bebe, é o viciado, é o que excede, é o que não tem controle?
E assim você pode pensar também na comida, no que quer que seja. Você que consome ou você que é consumido com o que consome? Depois, a segunda tentação, a do poder, né? Esse é super comum, né, gente? Seja de pai e mãe, seja numa função de trabalho, de empresa, no terceiro setor empresarial, não importa. Todos nós temos algum tipo de poder. Nem que seja o poder da sedução, né? Da beleza. Mulher e homem cheio de colágeno, né? Todo mundo tem algum tipo de poder. O que você faz com isso? É o seu Deus? Ou é só um elemento que te constitui e que inclusive não é o valor absoluto? Então, a ilusão do poder. E aí tem muita gente por aí realmente acendendo a vela para o diabo, vamos dizer assim, para se entregar ao poder como uma meta única, uma meta sem sentido. Minha função é chegar a isso aqui porque eu quero. E aí quando se vai ver, tirando as camadas, é pura vaidade, né? Apego, dependência. Inclusive o poder como vaidade é um perigo narcísico, capaz de matar as pessoas, de oprimir, inclusive até religioso, né? Todos nós temos que cuidar muito disso. E a terceira tentação, essa é tão sutil, que talvez alguém saia daqui assim, nossa, eu estou fazendo e me entregando a essa tentação, que é a tentação de se jogar, porque Deus falou que os anjos te protegem. Como é que se traduz, Padre Marcelo, essa tentação hoje? A de joga-te de baixo porque nada de mal vai acontecer, porque os anjos de Deus vão te pegar. Quando alguém está doente, por exemplo, e fala assim, não, nada de ciência, nada de médico, meu médico é Deus. Olha a pessoa se jogando, meu médico é Deus, Ele vai me curar, Ele que vai me proteger, Ele que vai me segurar, está aqui. Ou então, meu psicólogo é Deus, meu psiquiatra é Deus e por aí vai. E assim por diante. Então, meus queridos irmãos, a terceira tentação, cuidado, ela está mais dentro de casa do que possa parecer. Porque dependendo da sua visão religiosa, o tempo inteiro você está se jogando. Porque Deus vai te proteger, porque está escrito. Então cuidado, essa última tentação em que o mal diz, joga-te de baixo porque os anjos vão te proteger, está escrito que nada de mal vai acontecer. Então nesse sentido, essa terceira tentação precisa ser realmente traduzida por cada um de nós, para que cada um se pergunte assim, na sua vida humana e espiritual, você entende o lugar de Deus na sua vida, ou você fica tentando Deus? Senhor, se o Senhor existe, balança a palmeirinha aqui da esquerda e me dá um sinal, tentando Deus. Olha, meu médico é Deus, tentando Deus. Então, essa tentação ela é muito familiar, dependendo da sua visão espiritual. Bem, onde quer que você se encontre no início do caminho quaresmal, que o Espírito de Deus te conduza e me conduza e nos conduza no caminho da vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Seu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste início de Quaresma, tempo de conversão e salvação, elevemos a Deus as nossas preces, e em cada oração nós rezaremos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja, em sua atuação missionária, se deixe sempre conduzir pela palavra de Deus e pelo alimento da Eucaristia, fontes seguras de inspiração, rezemos. Para que os governantes e todas as autoridades públicas, iluminados pela sabedoria de Deus, exerçam suas responsabilidades com retidão e espírito de serviço, buscando sempre o bem comum e a dignidade de todos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.
para que, fortalecidos pela palavra de Deus e pela graça deste tempo quaresmal, saibamos vencer as tentações, rejeitando tudo que nos afasta do Evangelho e permanecendo firmes na fidelidade a Cristo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossa comunidade, que inicia a caminhada quaresmal, se prepare com espírito decidido e pureza de coração para celebrar a Páscoa da Ressurreição, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos aniversários de Vair da Conceição Cota, Zuleika Veríssimo dos Santos, Zuleika Salustriano Veríssimo Rodrigues de Andrade, Rafael Rodrigues de Andrade e falecimento de Ana Maria Perpétua Siqueira. Senhor, escutai a nossa prece. Agora, no final da segunda coluna do seu folheto, nós vamos rezar a oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Cristo nosso Senhor. Amém.